Os 10 sinais de quem está perdendo a salvação. Primeiro, não tem prazer de falar com Deus. Existem pessoas que se desculpam de falta de tempo, cansaço e de que Deus sabe do que ela precisa, deixando assim de expressar a sua dependência nele. Segundo, não tem prazer de conhecer a vontade de Deus. As pessoas que deixam de ler a Bíblia automaticamente deixam de ouvir a voz de Deus. Desta forma, ficam sem saber qual é a sua vontade nas suas vidas. Pois a Bíblia é a fonte. É nela que está expressa a vontade de Deus para nós. Terceiro, tem medo da morte. Teme o destino da sua alma, pois não tem a certeza da vida eterna. Quarto, tem medo que o Senhor Jesus volte e não seja arrebatado. Teme a vinda do Senhor Jesus, porque sabe que a forma de vida que está a ter não lhe dá o direito de ser arrebatado. Quinto, valoriza as coisas materiais mais que as espirituais. Perde a visão da salvação, dando mais valor e priorizando as coisas materiais, deixando o espiritual, que é o principal, como secundário. Sexto, preocupa-se em agradar mais as pessoas do que a Deus. Preocupa-se mais com o que as pessoas pensam e esperam a seu respeito, do que o que Deus pensa e espera dela. Sétimo, não tem temor. Por isso, mente, guarda mágoa, inveja, julga, desobedece, rebela-se, pois o temor não representa medo, mas sim um profundo respeito. Quando a pessoa se rebela, na verdade, ela quer impor a sua vontade. Oitavo, não se concentra no louvor, na oração ou na adoração. A pessoa facilmente se distrai, abrindo os olhos, pensando em outros assuntos e acaba por ficar vazia. Ela ora, louva, adora, mas é como se não estivesse ali. Seus pensamentos são outros. Nono, não tem a alegria da salvação. A pessoa que é salva resplandece alegria. É feliz, seja qual for a situação que esteja a passar, pois esta alegria é espontânea. Ela se sente segura, com paz e não é acomodada. Décimo, a mensagem nunca é para si. Ela acha que a pregação nunca é para ela, e sim para os outros. Mas Cristo sempre está a renovar-nos para aprendermos a ter uma nova mente, coração e espírito. Depois de tudo isso, vamos falar com Deus. Glória a Deus. Pode ligar o ventilador aqui que agora vai pegar fogo aqui nesse lugar. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Ah, não muito, senão vai levar tudo aqui, ó. Viu? Abaixa um pouquinho aí. Abaixa um pouquinho só, não muito. Não, aqui o ventilador. Som. Amados, alguém aqui de justo pensamento, juízo, gostaria de deixar os caminhos do Senhor? Alguém gostaria? Alguém aqui poderia falar para mim assim, ó, os caminhos de Deus não me agradam, eu quero e prefiro estar no mundo. Tem alguém? Então amém, estamos no mesmo pensamento. Queria que vocês abrissem Ezequiel capítulo 3. Deixa Deus falar contigo, em nome de Jesus. Quem for abrindo, deixa aberta a tua Bíblia em Ezequiel capítulo 3. Quem já achou diz amém? Para mim me situar aqui. Aí está difícil. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero louvar a Ti, porque a Tua presença é real nesse lugar, Jesus. A Tua presença, Senhor, é real nesse lugar. E Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Pai, porque nós temos o privilégio de ter vida. E nessa vida, Senhor, nós podemos ter as nossas escolhas, escolher a Ti, Pai, como Senhor e Salvador das nossas vidas, como Senhor único juiz, como aquele que, Senhor, vai redimir a nossa alma naquele dia. Eu quero, Senhor, glorificar a Ti, Pai, por causa da Tua palavra, porque o Senhor não deixou nós órfãos, ó Pai. O Senhor deixou a Tua palavra e deixou o Consolador para nós, Senhor, para nos direcionar, Pai,
no caminho da verdade, no caminho, Senhor, que nos leva à glória do Senhor, à luz, à salvação. E é por isso que eu oro nessa manhã, Senhor, abençoando a vida de cada um que está aqui. E a minha vida, Deus, em nome de Jesus, para que eu seja um canal, Senhor, do Senhor. Mas vem falar comigo e vem falar com cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 3, versículo 17, diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do teu caminho, o ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste da tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Só até. Amém? Gente, Deus tem nos colocado como atalaia, e Deus tem me colocado como atalaia sobre a vida de vocês. Queridos, eu tenho uma certeza que nesse 2014 vai ter um grande avivamento nessa igreja. Um grande avivamento na igreja do Brasil. Mas Deus, ele tem que me incomodado. Que esse 2014 vai ser quedas de muitos líderes, pastores, igrejas. Porque é tempo de limpeza. Amém? Uma palavra depois de um louvor desse, uma salva vem quebrando as pernas, assim não é brincadeira não, né? Mas eu prefiro, querido, você estar no reino de Deus. Amém? Porque, queridos, a igreja, ela está brincando já de ser crente, né? Foi ensinado para a igreja que você é dizimista e você é salvo. É mentira. Dizimista não tem nada a ver com salvação. Ensinaram, querido, que você pular, você está louvando a Deus. É mentira. Louvor vem do fundo da nossa alma, do nosso coração. Amém? Tem pessoas que lêem a Bíblia, mas não amam a Bíblia. Tem pessoas que oram, mas não amam orar. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu tinha uma caixa de som. Eu tinha uma caixa de som, igual aquela que a gente tem lá em cima. Querido, aquela caixinha de som para mim era especial. Porque eu pegava ela, levava para casa. Então tocava guitarra lá em casa, levava para a igreja. E aí o que aconteceu? Teve um dia que eu cheguei lá na igreja, eu deixei a caixinha na igreja. Aí eu liguei, quando eu liguei a caixa de som não funcionava nada. Eu falei, o que aconteceu? A minha caixa estava queimada lá. Queimaram, a Adri sabe disso aí. Isso aí doeu no fundo da minha alma. Porque aquela caixinha custou caro, João. Eu sabia que tinha queimado. Fiquei sabendo. A caixinha estava lá queimada. A pessoa não falou nada. Não teve nem aí. Sabe por quê? Porque quem pagou aquela caixa? Fui eu que paguei aquela caixa. Então se eu queimo alguma coisa, se eu pegar o notebook agora da Anne aqui, ó. Veja o que eu vou fazer com ele, ó. Olha o que eu vou fazer agora, ó. Olha o olhar da Anne ali atrás. Por quê, irmãos? Aqui eu poderia fazer isso, eu iria sentir, depois eu pagar para ela. Mas não iria doer tanto como doeria no coração dela. Por quê? Quem pagou isso aqui? Quem está pagando isso aqui? Ou quem já pagou? Não sei, Anne, como está a situação, mas é. Irmãos, aquilo pelo qual eu não sofro, ou não me custa nada, eu não dou valor. Eu tinha um amigo, e na minha época, eu não sei na época de vocês são bem mais jovens do que eu, tem outros que não são tão mais jovens do que eu. Amém, irmãos? João, pode abaixar a mão aí, João. Na minha época, gente, o top era mobilete. E teve um vizinho meu que tinha mobilete. Eu tinha 15 para 16 anos. E ele passava com aquela mobilete.
empinava a mobilete e apertava o escapamento. Eu não sei se vocês já tiveram mobilete. Você aperta o escapamento, ela parece que reduz. Eu falei, nossa, que show. Pai, eu quero uma mobilete, pai. Pai, eu quero tanto uma mobilete. E o menininho, meu pai falou, isso não presta, mas não presta, mas eu quero. Queridos, eu vi aquele menino, eu pedia para dar uma volta, não deixava. Não deixava, tinha que pôr gasolina. Olha que mão de vaca. E cara, que situação que eu passava, porque eu desejei aquilo lá, eu queria aquilo lá. Eu trabalhava na Toshiba. Gente, penso que você ia ganhar muito pouco e trabalhar demais, né? É firma japonesa, eu não sei quem já trabalhou em firma japonesa aqui, ó. Que em nome de Jesus, Deus vai tirar você dessa firma japonesa, em nome de Jesus. Porque pensa uma raça, apesar que é da minha origem, que vai te explorar ao máximo e vai pagar o menos possível. São japoneses. Eu trabalhava na Toshiba, ganhava pouco. E teve um dia que eu cheguei e estava dormindo em casa. Meu pai falou, Marcelo, vamos ali, eu tenho um amigo ali em Santo Amaro, e ele tem uma loja de moto, eu queria, faz tempo que eu não vejo ele, vamos lá. Eu falei, vamos, né? Gente, eu queria uma mobilete. Aí eu fui naquela loja em Santo Amaro. Quando eu cheguei naquela loja, é a mesma coisa vocês hoje, né? Tem muitos carros zeros, e aí você ir numa loja que tem um Jaguar XJ12, 12 cilindros. Gente, você vai passar e você só vai olhar assim, fala, poxa, carrão, né? Nossa, que carro bonito, né? Um C4 Palace. Irmão, aquelas motos para mim não era nem sonho, era impossível ter. Era impossível. E eu estava ali olhando uma delas, olhando tudo, RX 125. Alguém já teve RX 125 aqui? Com óleo, saindo óleo, fumaça. Gente, eu vi aquelas motos, né? E meu pai conversando com um rapaz que era amigo dele. Aí chegou um cara do meu lado e falou, qual a cor que você quer? Aí eu falei, eu quero vermelha. Beleza, então. Gente, é brincadeira, todo mundo é brincadeira. Depois de umas 2 semanas, eu estava lá em casa, 3 semanas eu estava em casa. Aí tocou a campainha, sábado de manhã. Acordei e falou, aqui é da casa do senhor Nobu Nagai? Eu falei, é. E o Pedro Massal Nagai, eu falei, sou eu. Eu falei, então você pode vir aqui para receber aqui? Receber. Eu falei, saí, meu pai tinha ido trabalhar. Quando eu saí, gente, tinha uma Fiorino com 3 motos lá fora. Tinha uma RX 125 vermelha. Quando eu vi aquilo, eu não sabia se eu corria para dentro, se eu ia, se eu avisava minha mãe, se eu falava para os vizinhos. Quando o cara desceu a moto, gente, eu falei, pelo amor de Deus, meu pai era mais louco, porque eu tinha 17 anos, nem carta eu tinha. Mas o coração do pai abençoou o filho, meu pai não tinha tanta visão. E aí quando eu ganhei aquilo, gente, só que veio o carnê na minha mão. Meu pai falou assim, Massal, eu dei uma entradinha, só que o carnê é teu. Gente, o que eu ganhava na Toshiba era para pagar aquilo lá e a escola só. Não dava mais para nada, gente, mas eu olhava aquela moto. Eu não me lembro se a primeiro dia eu dormi em cima dela. Porque tem pessoa que quando ganha um carro, a primeira noite dorme dentro. E vai falar que não, gente. Tem pessoa aqui que não vai levantar a mão, mas dormiu dentro do carro. Onde você vai? Eu vou ali no carro porque eu tenho um parafuso solto. Aí põe. Gente, aquela moto, eu falei, meu Deus, eu ganhei uma moto. E os meus amigos da mobilete, minha moto. Gente, aquele carnê nunca mais acabava de pagar. Foram 36 vezes. Mas gente, o valor que tinha aquela moto para mim, porque eu limpava. Chegava, eu recebia dia 10 e dia 25 na Toshiba. Chegava no dia 10, que era o pagamento, dia 25 era o vale. Eu guardava tudo, chegava, gente, mas pegava centavo e dava certinho, pagava a conta. Você não sabe o valor que tinha aquela moto para mim. Alguns amigos mais ricos lá da vila pegavam o carro do pai, uma vez eu estava dentro. O pai batalhador, os meninos era gente boa. Aí um dia eu estava com eles no carro deles. São Bernardo, ele tem uma saída que vem lá ele vai sair no Paço Municipal, assim. Eu esqueço o nome daquela rua agora, graças a Deus. E
quando eles veio, estava chovendo com o Fiat Uno. Querido, eu vi o Uno sair de lado. Quando eu olhei, um poste vindo na minha direção. Um poste e aumentou. Daqui a pouco tinha um orelhão no meio. Pá, aquela batida. O poste ficou na minha frente aqui, ó. Eu sentado aqui no banco, o poste na minha frente. O rapaz estava aqui, estava no colo do outro. Deu uma amnésia no rapaz. E aí quando nós saímos do carro, eu falei, cara, o que você fez? Ele falou, o que eu fiz? Eu falei, dá uma olhada no teu carro. Nossa, meu pai vai me matar, cara. Eu falei, vai mesmo, dá eu vontade de te matar, que quase eu morro. E aí saímos, ele falou, Marcelo, o que nós estamos fazendo aqui em São Bernardo? Eu falei, o quê? Como fazendo aqui em São Bernardo, cara? Acabamos de ter um acidente, dá uma olhada ali, ó. Ele tava tendo surtos, ele esquecia, voltava. Tomou surras e surras aquele menino. Só que depois disso, o outro irmão dele pegou. Quem é de São Bernardo aqui? Levanta a mão. Vai conhecer. Tem uma doceria chamada Bariloche, que é na Avenida Kennedy, que só tava os boizinhos tudo lá, eu não ia. Porque lá é tudo muito caro. Eu ia só na padaria. Lá é Bariloche. Esse menino veio com o carro a toda. Ele pegou um carro emprestado do amigo dele, era um Maverick. Ele veio a toda. Quando ele entrou na Kennedy, os carros estavam tudo parados. Ele bateu em 8 carros. Eu estou falando da mesma família. Bateu em 8 carros. Querido, você acha que é por aí e acabou isso aí? Não, apanharam demais. O carro não era dele. O outro Fiat não era do irmão dele. Sabe quem mancava tudo isso? O pai dele. Os pais. Às vezes a gente está com equipamento assim, a gente não dá valor. Gente, quando nós compramos esses ventiladores, eu ficava olhando para esses ventiladores, eu falei, glória a Deus, nossa igreja tem já ventilador na parede, porque eu achava ridículo aqueles ventiladores, sabe, no chão, aquele ventiladorzinho. Eu falei, poxa, que tá ficando legal lá na outra igreja. Gente, mas não foi fácil comprar esses ventiladores, sabia? Você pensa que foi moleza, João? A gente foi lutando. Aqui, gente, você tem que ver, esse lugar aqui, nossa, para nós. Falei, Deus, o Senhor abençoou tanto, mas foi com tanta luta, foi com o dízimo de vocês. Que Deus abençoa. Amém? E quem é dizimista sabe, quando eu falei de irmãos, tem pessoa que pega, mete e põe na parede, são aquelas pessoas que não ajudaram. Normalmente são pessoas que não ajudaram, são pessoas que não têm a visão. Então vão lá, estão nem aí. E geralmente as crianças, né? Tem criança que vai quebrando tudo, bagunceiro, tudo por quê? Ainda não custou nada na vida deles. É ou não é verdade? É ou não é verdade, gente? Eu quero que você imagine coisas que custou na tua vida. Eu estou falando ainda, por enquanto, no material. Coisas que custou alguma coisa na tua vida. Gente, no começo do namoro meu e da Adriane, eu vou te falar, ela que deu em cima de mim. Não, mas foi mesmo. Ela se apaixonou, cara. Ela se apaixonou por mim. E eu estava tranquilamente, falou, já, tá tranquilo. Eu estava com 27 anos, 26 anos. Eu comecei a ficar preocupado. Por quê? Depois que eu aceitei Jesus, eu achei que eu comecei a ficar muito feio. Porque as meninas já não olhavam para mim, né? Na igreja também não olhava. Eu falei, ó, aconteceu alguma coisa. Mas eu sabia que Deus estava fazendo alguma coisa. Gente, a primeira vez que eu vi a Adriane foi um mistério que, quem quiser conhecer, eu conto a história, né? Você me chama na tua casa, faça salão. A gente vai contar a história direitinho, porque senão eu vou ser repetitivo, não vai ter tempo para fazer o que Deus quer fazer. Eu só sei que ela começou a olhar para mim, eu percebi que ela começou a se interessar por mim. E aí, eu não investi muito, porque não precisava. Vocês acham que eu estou sendo metido? Gente, eu não vou mentir. Eu vou falar a verdade. E ela chegava, teve um dia que eu estava na igreja, teve um homem de Deus, mais ou menos de Deus. Ele estava lá pregando, pregou umas coisas também que foi meio esquisita lá. E aquela igreja cheia, eu estava lá com meu irmão. E aquele dia aquele rapaz tinha aceitado Jesus comigo, tinha voltado para Jesus. Gente, foi algo. Aí eu estava assim, aquela igreja cheia. Quando eu olhei, assim, a Adriana assim, ó. É verdade ou não? Aí eu cheguei e eu com aquela alegria eu falei assim, ó. Hoje eu sou um apaixonado por ela. Ela conquistou meu coração. A gente tem nossa dificuldade, temos nossos probleminhas, né, nega? Eu acho que ela me ama muito mais do que eu amo ela.
mas ela conquistou meu coração. Quando eu falo muito mais é porque ela pagou um preço muito maior. Então o meu valor para ela, gente, brincadeira, gente. Nós somos uma família feliz. E Deus me deu uma palavra, querido, que muitas vezes a gente não tem dado valor em coisas que deveria ser muito valorizado. Amém? Tem coisas, gente, que eu estava lendo na Bíblia. Salomão, ele teve o reino mais rico de Israel. Mas você sabe quem conquistou todas as riquezas? Foi Davi. O pai dele lutou. O pai dele, quando ele pegou Israel, Adalto, ele não tinha aquela moral diante dos povos. Porque eles conquistavam os povos e perdia para outros. Daqui a pouco conquistava mais um povo e perdia. E aquela luta, eles não tinham até então conquistado todos os povos. E era aquela luta constante. Se você pegar o Velho Testamento, você começar a ler as lutas em 1º, 2º Reis, Crônicas, você vai ver as lutas. Mas aí daqui a pouco levanta um homem chamado Davi, que ele começa... Eu vou te falar uma coisa, Davi era desse tamanho, mas ele era um matadorzinho, viu? Ele começa a ganhar todas as lutas, depois que ele foi instituído rei sobre a nação. Ele começa a ganhar todas as lutas. Está faltando tal nação, ele ia lá e ganhava aquela nação, ganhava as lutas. Ele trouxe paz para Israel, e daqui a pouco ele chega, e quando ele olha e fala, espera um pouco, olha a minha casa, a casa que eu tenho, e olha onde que Deus está. Não, eu vou fazer para Deus uma casa. E quando ele chega e fala, nós queremos e precisamos que vocês tragam ouro para fazer a casa de Deus, para fazer tudo, restaurar e fazer tudo que é de Deus, madeira, o melhor. Gente, os reinos começaram a fazer, olha, nós vamos dar os cedros, mas não é qualquer cedrinho. O cedro tem que vir da onde? Do Líbano. Nós vamos dar para vocês. Ouro. Gente, aquele povo de Israel trouxe tanto que chegaram e falaram, pelo amor de Deus, que não tem onde guardar isso mais. E Deus chega para Davi e fala, Davi, você não vai fazer essa casa que você quer no teu coração para mim. Porque, cara, você é muito sanguinário, você matou demais. O teu filho vai fazer, mas você não. E Davi, apesar dos erros, conquista de tanto, ele migra para o filho dele todas as riquezas. O filho dele com coração, até então, desejoso de fazer a vontade de Deus. Parece com 13, 14 anos, um garoto de 13 anos, ele chega para Deus e fala, Senhor, me dá sabedoria, nisso, num sonho, me dá sabedoria para conduzir o teu povo. Gente, imagina um garoto de 13 anos falar isso, sabedoria para conduzir um povo. O coração dele era puro, pegou toda aquela riqueza, começou a fazer. O templo de Salomão, gente, era de cedro, mas por dentro, era todo forrado e revestido a ouro. Quem entrasse via que era ouro, não é? Tem irmãs aí que gostam de aliança de ouro, brinco de ouro, né? Mas tem umas que se contentam com a bijuzinha, né? Parece ouro, né? Mas dá uma inflamação violenta na orelha. Mas pelo menos eu tô com ouro. Era tudo revestido de ouro. Quem via aquela majestade do povo de Israel, quem servia o Salomão, era tudo pessoas bem vestidas. Mas o que aconteceu? Depois, com o caminhar, ele começou a não se contentar com uma esposa. Ele falou, quero mais uma. Aí não queria mais uma esposa, ele queria também a serva das esposas. Ele queria a concubina. Esse cara, esse cara tinha um problema, né? A gente comenta sobre maldição hereditária. E a avó de Davi era aquela prostituta Raabe. E você vê na linhagem de Davi um espírito de prostituição, de adultério vindo. Davi caiu nisso, por isso que destruiu toda a sua família. Os filhos, o filho dele teve relação com a filha, e o outro irmão ficou sabendo, matou outro irmão. Um outro foi contra o governo do pai, morreu também.
Absalão. E gente, eu vou te falar, o nome que eu gostava na Bíblia era Absalão. Mas já precisou dar o nome de Pedro ser Absalão? Pelo amor de Deus. Mas eu achava legal esse nome, até que eu vi a história dele. E aí daqui a pouco migra para Salomão. Salomão chega, começa a ter as suas concubinas, mulheres. Mas só que tem uma coisa, gente, ele não teve o esforço. Aquele esforço lá atrás ele não teve. De conquistar reinos, de conquistar tudo, de lutar, de brigar, de conquistar. Eu tenho certeza que cada um que trazia as suas ofertas para o reino, Davi ele via de uma forma. Ele fala: que Deus te abençoe, querido. Eu tenho certeza. Mas Salomão viu toda aquela riqueza, já nasceu no meio da riqueza, não deu valor. Ele tinha, parece que 300 esposas, 200, 300 esposas, 700 concubinas, era 1000, próximo de 1000 mulheres. Já pensou, gente? 1000 mulheres? Uma só já é uma bênção na nossa vida, não é? 1000 mulheres ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita. Depois iria começar a orar isso, né? Porque é uma bênção, é uma bênção. 1000 mulheres. E tem uma passagem que está escrita assim, que o rei ele não pode ser atento às riquezas e nem mulheres. Ele fala isso. Eu acho que está em Eclesiastes. Quem escreveu Eclesiastes? Salomão. E essas mulheres foram, porque mulher, gente, eu vou te falar, nós homens somos tontos. Tá gravando tudo, né? Depois vamos apagar esse tonto só, tá? Gente, porque a mulher, tem mulher que faz o homem de gato e sapato, né? Se a mulher souber, faz de gato e sapato. A mulher, eu quero sapato, não vou dar coisa nenhuma. Meu amor, como eu gostaria do sapato, mas não precisa esse ano, dá um ano que vem, no outro. Gente, 3 dias depois está na tua mão. É ou não é verdade? O homem pode ser aquele durão, souber pedir, gente, amacia. Dri, não use isso contra mim. Essas mulheres de Salomão, elas tinham os deuses dela. Olha só. Se você pegar, em 1 Crônicas, que não vamos ler. Se você pegar o Salomão, as mulheres deles eram mulheres que cultuavam Dagon, Astarote, das crianças, Moloque. E o que acontecia? Elas sabiam chegar em Salomão, e Salomão ia nos altos e fazia os seus altares a esses deuses. E você quer saber demais, Cris? Na palavra eu não encontrei, eu procurei essa noite, assim, eu procurei falar assim, Salomão se arrependeu dos seus pecados e morreu. Não existe. Ele morreu nos pecados das suas esposas. Mas por quê? Um homem tão rico, tão sábio, uma pessoa com tanto dinheiro, mas por quê? Não deu valor. Amados, Sansão, ele tinha uma força descomunal, ele foi ungido desde o ventre da sua mãe. Quem gostaria de receber uma palavra e falar assim, você já foi ungido desde o ventre da tua mãe? Hein? Já pensou que bênção? Desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, eu já recebi essa palavra. E aí Salomão, ele já tinha unção desde o ventre da mãe dele, nasceu. Gente, ele matou leão, ele rasgou um leão. Ele tinha uma força descomunal. Todo Israel olhava para ele e falava, cara, esse cara é o cara que vai nos libertar dos filisteus. Esse é o cara. Só que uma pessoa que já nasce, eu sou o cara, né, Davi? Né? Eu sou o cara, gente. Olha a minha força, dá uma olhada, olha a minha força, ó. Olha o que eu faço com o leão, leãozinho, né? Olha aí, ó. Eu sou o cara, gente. E eu vou libertar, eu vou libertar. Só que Deus, ele falou, ele era um nazireu de Deus. Ele não podia tomar vinho forte, não podia se casar, sabia? Não podia se casar, e não podia tocar nada imundo, morto. Ele fez as 3 coisas. Na Bíblia não fala assim que ele bebeu, mas fala que ele estava nas festas. Gente, um cara que toca, sabe que não pode pegar, olha só como o diabo é sujo, ele não podia tocar nada imundo, morto. Ele matou o leão e foi, na volta, sabe onde estava uma colmeia de abelha? Dentro do leão. Quem colocou aquela colmeia dentro do leão? Já viu a abelha fazer colmeia num lugar morto?
Gente, eu já vi comer ali na casa do irmão José, que teve que tirar de novo, né, irmão José? Ali, mas em lugar morto não tem. O diabo mandou fazer ali dentro. O que ele fez? Não estava nem aí. Ele foi lá, pegou, acho que tomou bastante ferroada, ele tinha que ter tomado mais. Pegou aquele mel e levou para o pai dele, ainda deu para o pai, mãe. Não falou de onde veio. Ele não temia Deus. Eu sou o cara, Deus vai ter que cuidar de mim, acabou o papo. Na hora certa eu vou lá e destruo. Mas ele não deu valor por quê? Ele não pagou o mínimo preço. O mínimo preço por causa da unção que ele tinha. A mulher ele chegou para o pai e falou assim: Célia, pai, eu queria aquela mulher porque ela me agrada meus olhos. Filho, tem tanta gatinha em Israel, dá uma olhada. Ah, elas são narigudas, né, pai? Pega leve, olha aquelas ali, é bonitona e tal. Olha como elas se vestem mais sensuais. Elas que me agradam. Filho, não faça isso. Não, eu quero aquela. E aí pegaram a mulher para ele. Por causa dessas mulheres, ele ficou sem os olhos. Por quê? Atraiu os olhos, ficou sem os olhos. Não deu valor. Eu peguei algumas pessoas aqui, irmãos. E uma das coisas que Deus ele me ministrou é porque no Velho Testamento fala o seguinte: que se uma pessoa pecasse, o que acontecia? Você trazia um animal, esse animal era imolado para sacrifício pelo pecado. Mas só que nunca nenhum animal ele foi suficiente para perdoar pecado. Ele só encobria pecado. A ira de Deus em relação ao pecado, Deus ele não colocava a mão. Amém? Então, ele só cobria, mas esses pecados não eram perdoados. Aí Deus ele mandou alguém do céu, do trono, vir morrer por você. Amém? Só ouvi um glória só. Ele veio aqui. Ele se despiu de tudo que era Deus. Ele destituiu da glória. Tirou coroa. Ele tirou o manto. Ele tirou tudo. E se tornou um semelhante a nós. Viveu nessa terra santo. Ele nasceu santo. Porque ele veio através da semente de Deus. Porque se viesse entre um homem e uma mulher, ele já nasceria pecador. E pecador não salva pecador. A semente veio santa de Deus. Em Maria, nasceu santo. Ele viveu completamente santo, separado para Deus. Ele não pecou. No final da vida dele, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Com tudo que eu conheço de Bíblia, amado, se eu estivesse numa cruz de uma pessoa colocando um prego aqui, irmão, eu não iria olhar no olho dele agora e falar assim: Senhor, perdoa pelo que ele está fazendo, que ele não sabe. Quem tem essa condição? Irmão, você tem que ser muito de Deus. Muito. E ele morreu naquela cruz. Mas quem que deveria estar naquela cruz? Me fala. Hã? Quem? Tem pessoa que está falando Deus, tem pessoa que fala nós. Quem que deveria estar naquela cruz? É eu? Era eu que deveria estar naquela cruz? Beleza, eu vou pegar o Sidney e vou colocar naquela cruz e pregar. E aí, Sid? Você foi salvo? Ia para o inferno do mesmo jeito. Querido, eu queria que você desse uma olhada na pessoa mais bonita que está do teu lado aí. Cuidado com a minha esposa aí, viu? Brincadeira, brincadeira. Nós vamos simular uma coisinha antes de eu trazer uma palavra para você. Vamos simular uma coisa. Vamos dizer que Deus não tivesse vindo, a gente era pecador, amém? Quem queria nos salvar? Ninguém ia nos salvar, porque Jesus não veio. Para onde a gente iria? Porque só um pecado te leva para o inferno. Só umzinho. Porque é rebelião contra Deus. E aí você iria para o inferno. Chega para a pessoa do teu lado e fala o que você quiser, sabendo que você ia para o inferno de qualquer jeito. O que você ia falar para ela? Ó, a gente estando na igreja, não estando, vamos para o inferno. Se eu ser bonzinho, se eu ser malzinho, vamos para o inferno. O que você fala para a pessoa do seu lado? Vamos para a praia? Vamos comer a carninha lá fora? É ou não é verdade isso?
Mas querido, Ele veio, Ele morreu por você. Ele morreu por você, Adilene. Ele abriu um caminho, aquele véu que separava o homem de Deus foi rasgado. Quando Jesus Cristo morreu, Ele rasgou aquele véu. Não tem mais separação, não tem mais, é direto a ligação. Amém? Mas você sabe qual é o problema de tudo isso? Você sabe por que eu pus esse vídeo? Porque nós estamos numa época, irmão, que muitas pessoas não dão valor mais para Deus. Muitas pessoas não dão mais valor para o sacrifício de Jesus, porque não nos custou nada. Não nos custou nada. Nós estamos numa época que eu entendo que eu tenho que levantar a mão, aceitar Jesus, ser batizado, eu estou no reino. Mentira, porque eu tenho que chegar e eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Quem pode dizer glória a Deus? Queridos, hoje a igreja não fala de arrependimento. Não fala. A igreja fala, não, vamos lá na boa, nós estamos fazendo evangelismo nada. A pessoa está fazendo tudo para ele. Queridos, a coisa mais difícil, que nem eu falei para os irmãos, eu estava na igreja lá no Mevan, o Luiz Hermínio, ele falou uma coisa, querido, que mexeu no fundo do meu coração também. Ele foi lá para o Peru, eu falei para umas pessoas, e ele foi lá para o Peru, ele estava lá no Peru, que eles estão abrindo os ministérios lá, a igreja. E aí chegou um irmão lá, peruano, e falou, irmão, eu quero que você ore. Eu vou falar em português, que meu castelhano é meio falho. Eu quero que vocês orem por mim e tudo, porque nós estamos numa necessidade muito grande e tal. E Luiz Hermínio tem uma igreja grande, irmão. É muito dinheiro que gira por causa das missões que ele tem lá nos países. E gente, quando ele escutou aquilo, ele ficou escutando, ele falou, nós precisamos de um dinheiro e tal, parecia bastante. Por quê? Nós precisamos de R$150. Sabe para quê? Para colocar tela em todas as portas que são abertas. Então vem muito bicho para dentro da igreja e incomoda. Imagina, gente, né? A gente aqui está na boa, né? Então fica aqui até 6 horas da tarde, você vai ver os bichinhos te mordendo, você vai ver. Aí eu vou vender o extrato de citronela a R$150. Gente, imagina lá no Peru, quando aquele irmão estava nesse desespero, R$150, Cris. Ele estava precisando. E o Luiz Hermínio, aquele coração, porque ele e aquele irmão que ele vai na zona. Eu já falei para vocês o testemunho dele, né? Depois explica para as pessoas que não escutaram, que senão vai pegar mal. Ele fez a noite de princesa, ganhou uma prostituta e está ganhando muita gente nessa. Eu acho que já está até fechando, porque o cafetão chegou e falou: ô Luiz Hermínio, você não quer abrir igreja aqui no nosso meio? Aqui? Para chegar a esse nível, gente, o cafetão, né? Olha só como Deus está mexendo. E estava ele e esse é Murakawa o nome dele, não é japonês. É o cara de baiano que ele tem, mas ele estava eles dois lá. E o Murakawa começou a dar dinheiro. O Luiz Hermínio falou: para, cara, nós temos que comer, senão vai dar todo o dinheiro, também não é assim. E abençoando. E ele falou, e nós estamos, gente, no meio de uma igreja que paga 50 mil para músico. 50 mil. Eu vou te falar, 50 mil. Existem pregadores, Dora, que estão cobrando mais de 50 mil para pregar. 80 mil para pregar. Uma coisa que ele recebeu de graça. Os músicos hoje começam com o coração humilde. E tomara que fique, viu, gente? Coração humilde, simples, erra, que nem eu erro bastante. Daqui a pouco começa a unção de Deus vir sobre as nossas vidas, a graça de Deus, e começa aquele mover tremendo, aquela coisa sobrenatural acontecer. E aí, Adaltão, quanto que é para tocar na minha igreja? Bom, vamos ver, quantos membros tem a sua igreja? 10 mil tá bom, eu vou dar um desconto para você. Queridos, sabe por quê? Brincadeira, Adaltão. Você sabe por que isso está acontecendo no nosso meio? Porque nós não reconhecemos o sacrifício da cruz de Jesus Cristo. Nós precisamos voltar para o sacrifício da cruz de Jesus Cristo e falar: Senhor, eu merecia estar naquela cruz e o Senhor morreu no meu lugar. Eu merecia, Senhor, ir para o inferno, mas o Senhor não quis que eu fosse para o inferno. E eu reconheço o seu sacrifício naquela cruz. E era impossível ser salvo. E tudo aquilo que eu reconheço, e tudo aquilo, querido, que mesmo que eu não paguei um preço, mas eu sei o valor que tem, querido, eu dedico minha vida a isso. Quando eu falei da minha moto, gente, e eu falo de sacrifício, você não sabe o que é sacrifício.
de você não sobrar um centavo no teu bolso, e seus amigos saíam. Eu tinha moto, mas não dava para sair para ir para os barzinhos, porque não tinha dinheiro nem para tomar um copo d'água. Na minha época era pagar o cover para entrar. Não tinha dinheiro para nada, mas aquela moto limpinha. Aí eu aceitei Jesus. E eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde eu estava e para onde eu ia. Agora eu quero falar para você, querido. Você dá valor à salvação de Jesus Cristo na tua vida? Porque, querido, eu vou te falar uma coisa. Se você não se arrepender dos seus pecados, vai chegar o dia que você vai chegar diante de Deus e falar, mas eu aceitei Jesus e fui batizado. A Bíblia fala isso, mas ele fala, arrependei-vos. Se eu não me arrepender dos meus pecados, se eu não arrepender que esse é o preço nosso. Tem pessoa que fala que não há necessidade de preço nenhum. Ah, sim. O preço que você precisa pagar é o arrependimento. É reconhecer os teus erros, as tuas falhas. É você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu me arrependo, eu não quero. E o que eu errei, eu quero restituição na minha vida, para que em nome de Jesus nunca mais me aconteça. Jesus, quando estava andando, aquele baixinho chamado Zaqueu, ele estava na árvore. E quando ele olha da árvore, Jesus Cristo chama pelo nome, fala, Zaqueu, desce aí que eu vou na tua casa. Eu falei, eu não mereço. É nós, gente. Eu não mereço que sou eu, sou um pecador, sou publicano, eu tenho roubado. Quando Jesus Cristo entra na casa dele, querido, Jesus não tem passagem na Bíblia que fala, você tem que se arrepender. Não tem essa passagem, pode procurar. Ele entra na casa, quando ele entra na casa, o Espírito Santo toma conta de Zaqueu ali. Eu tenho certeza, porque ele chega e fala, Jesus, se eu roubei alguém, eu vou dar de dobro, eu vou duplicar, quadruplicar tudo que eu tenho defraudado, eu vou devolver. Gente, uma pessoa que amava o dinheiro, ele está dando, devolvendo tudo que ele tem roubado. Aí Jesus Cristo chega e fala, verdadeiramente ele trouxe salvação nessa casa. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ministrou uma coisa no coração dele, ele deu uma resposta. E eu tenho certeza, irmãos, que esse Zaqueu foi salvo no Senhor. Amados, hoje nós não podemos terminar 2013 somente no oba-oba. Daqui a pouco vai ter tanta carne, tanta festa, a gente vai brincar, coisa de Deus. A gente vai estar junto, comunhão, festa, Deus instituiu. Só que eu quero que você receba essa palavra. Porque esse ano de 2014, irmãos, vai ser um tempo de muita graça de Deus sobre muitos ministérios. Mas por que, Gino, vai ser esse muito tempo? Porque vai ser um tempo que Deus ele vai dar umas peneiradas. E aqueles que são de Deus, que chega que nem Zaqueu e falou, Senhor, o que eu tenho errado, o que eu tenho falhado, eu quero mudança na minha vida, eu não quero mais isso. Eu sou do Senhor. Existe uma passagem que fala que aquele que é santo, santifique-se. Mas aquele que é sujo, se suje ainda. Amém? Querido, a cada coisa que eu escuto no meio cristão, cada coisa de crente que você não acredita. Lá em Itajaí, uma igreja X, grande denominação no Brasil, teve um pastor que mandou matar o outro pastor. E aí? Hein, Davi? Hein, Juliana? Mandou matar, descobriram que era ele. Eu acho que era cargo político. Era cargo lá na igreja, alguma coisa assim. Mandaram matar e matou. Você acha que isso acontece só ali? Irmãos, não se escandalize. Eu vou pôr um versículo, não na Bíblia, mas da minha palavra. Não se escandalize se você ouvir falar de pastores adúlteros, tesoureiros ladrões, adultério no meio da igreja. Mas que isso não venha de vós, porque Deus vai julgar isso. Amados, aqueles que quiserem Deus e se converter do fundo da tua alma, se arrepender dos pecados, 2014 vai ser um tempo que vai ser manifesto na tua vida aquela passagem que diz assim: e conhecerão aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Saberão, porque crente, carteirinha, gente, tem um monte. Participar de uma igreja, ser de uma denominação, um monte. Mas no nosso meio, tomara que sejam aqueles que servem a Deus. Porque a graça de Deus vai ser manifestada de uma forma tremenda. Você vai levantar as mãos e pessoas vão ser curadas. Esses pastores que caíram, eles vão vir nesse lugar, porque saberão também que aqui tem um povo que está sendo restaurado no Senhor. Amém? Que não venderam a unção por um simples prato de lentilha. Muito pelo contrário.
eles foram lá e lutaram. Amém? Você quer ser esse povo? Gente, eu quero ser esse povo. Porque o que mais nós temos escutado são situações. Teve uns irmãos que eles vieram para se aconselhar conosco. E aí, quando ele chegou, ele começou a se aconselhar. E aí, eu queria saber qual a história. Ele falou, é que eu cheguei no meu pastor para se aconselhar com ele. Ele falou que não poderia me aconselhar, porque ele estava numa crise existencial. Você sabe o que é uma crise existencial? É que você não sabe se aquilo que você está fazendo é aquilo que você quer. Você quer ser crente mesmo? Quem quer ser crente, levanta a mão mesmo. Só quem quer. Quem quer ser crente? Adri, pelo amor de Deus, levanta a mão, hein? Gabi, você atrapalhou minha esposa de levantar a mão. Adri, levanta a mão. Glória a Deus. Você sabe por que você levanta a mão? Você quer ser crente mesmo? Crise existencial é quando você está fazendo uma coisa e você não sabe se é aquilo. Eu não sei se eu quero ser pastor, se eu quero ir para o mundo, na danceteria, né? Ter danceteria, ter tantas coisas. Quem quer ser muito usado por Deus aqui? Quem quer ser muito usado por Deus, levanta então, fica em pé. Mostra para Jeová que você quer. Aquele que quer ser muito usado por Deus, quem quer fazer a diferença? Gente, eu quero fazer a diferença. Fraqueza vocês vão ter momentos de desânimo. A Bíblia ela não nega nada disso, mas ela fala simplesmente que aqueles que até o fim eles persistirem e vencer até o fim, João, esses serão salvos. Senta um pouquinho, estamos terminando. Que horas são? Cedo. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Pega tua esposa, pega o teu esposo, pega tua família e começa a valorizar Jesus dentro da tua casa. Começa a ministrar Jesus Cristo no meio da tua casa, na tua vida. A cada dia você imaginar a cruz de Jesus Cristo, mas não Jesus Cristo pregado numa cruz com aquele rosto triste, ele sorrindo e falando assim, ó, eu te salvei, eu te salvei, eu estou aqui porque eu te salvei, eu te amo. Começa a valorizar Jesus Cristo na tua vida. E eu vou te falar uma coisa, irmãos, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui à frente. Aleluia. Eu queria cantar um cântico com vocês, irmãos, porque isso aqui está ministrando muito no meu coração. E eu queria que você só fechasse os seus olhos por enquanto. A gente está nos preparando aqui. Glória a Deus, som. O som aí da glória a Deus. Não precisa não. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Tem um cântico, se você souber esse cântico, cante com o Senhor, mas eu quero que em nome de Jesus o Espírito Santo ministre na tua vida esse cântico. Você sabe qual é o último cântico aí, né? Pode pôr. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti. Tu me chamas pra brilhar também. Eu te dou esta canção, te levanto um clamor, te entrego meu viver.
a igreja se levante, explodindo em amor. É você, como um forte resplendor, incendeia a tua igreja radiante, radiante como um sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante, explodindo em amor, como um forte resplendor, incendeia a tua igreja. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Eu brilharei, brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Põe a mão no ombro do seu irmão agora e ministra sobre a vida dele, que ele nasceu para brilhar com o Senhor Jesus. Ele nasceu para ser luz no meio da escuridão. Irmão, você nasceu para ser sal, e um sal que vai dar gosto, não aquele sal que é igual ao mundo. Oh, você nasceu para brilhar como as estrelas que estão no céu no Senhor. A palavra do Senhor diz que quando Ele coloca luz num velador, não é para deixar num lugar apagado, mas para que todos vejam, é para que ilumine os outros. Você nasceu para fazer a diferença. Ministra sobre a vida do teu irmão. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Queimarei bem forte em teu louvor, sendo luz a esse quebrado mundo. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Oh, viveremos para a glória do Senhor. Fala pra Ele: eu viverei pra tua glória, Jesus. A minha casa viverá pra tua